pessoal, professor Renan Nogueira por aqui e hoje o tema da nossa aula é recrutamento e seleção. Então, quais as melhores estratégias aí que podemos utilizar para conseguirmos encontrar a pessoa certa para fazer parte da nossa equipe, né? A equipe de recursos humanos, a equipe de talentos humanos, né? Ela entende que devemos encontrar a pessoa correta para a vaga, né? As pessoas impulsionarão aí o negócio, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Então é necessário aí entendermos a importância do recrutamento e seleção dentro de uma organização. A ideia, né, do recursos humanos é conseguir encontrar então essa peça que falta para a organização e que encaixe perfeitamente. Muitas pessoas aí falam recursos humanos, né, mas também a palavra recursos humanos ela vem sendo substituída aí pela palavra talentos humanos, né? Mas por que as pessoas não falam tanto mais recursos humanos, né? Eles entendem que recurso é algo que pode se acabar em determinado momento. Então, se eu se eu tenho algum objeto, alguma caneta, por exemplo, e eu utilizo ela até o fim, quando acaba a tinta dela, eu posso descartar. É um recurso que eu tinha que eu não tenho mais. Então eu compro uma nova caneta e continuo fazendo minhas tarefas. Porém, a gente não pode associar então as pessoas como se elas fossem recursos, né? Então, por isso eles agora utilizam essa nomenclatura aí, talentos humanos, que foi o que eu citei aí no comecinho da aula, né? Por isso as pessoas estão utilizando mais a palavra talentos humanos, né? Devemos tratar as nossas colaboradores e pessoas que estão conosco como se elas acreditando nelas como talentos, como pessoas aí que podem de fato fazer parte dessa seleção, né? Seleção mesmo, essa palavra, né? Seletar, né? Selecionar aí as pessoas que mais têm aderência à empresa. Por isso elas são consideradas talentos, né? Talentos que farão parte da empresa. Então, vamos à aula. Recrutamento e seleção. Bom, é necessário entender então que existem diferentes fontes aí de captação de candidatos. Para selecionar então um candidato aí eu tenho diversas ferramentas aí disponíveis no mercado de trabalho, desde as mais tradicionais até as novas tendências aí que estão surgindo no mercado. A ideia é encontrar aquela pessoa ali que consegue realmente se destacar e fazer parte da equipe, somando de uma forma positiva. Por isso a gente chama isso de capital humano. O que é o capital humano? O capital humano, então, é um dos maiores desafios aí das organizações. São as pessoas, né? O capital humano são aquilo que eu tenho de positivo dentro da empresa, se tratando de pessoas, né? Um dos maiores desafios, então, das organizações é construir esse capital humano. Construir uma empresa que tenha valores dentro dela, não só monetários, não só de maquinários e equipamentos, não só de uma estrutura bem desenhada, de um modelo de negócio bom, mas sim de pessoas aí que poderão fazer com que a empresa em si ela consiga evoluir exponencialmente. Por isso a gente chama isso de capital humano. Quanto mais capital, ou seja, quanto mais capital humano, quanto mais recurso ela tiver ali que pode impulsionar ela, melhor. Em sua estrutura organizacional, iremos atender aí, conseguir aí ter uma empresa aí que tem um capital humano, ter uma empresa aí que se atente aí adequadamente, então, a missão e os valores dessa empresa, ou seja, o capital humano é conseguir então pessoas que consigam atender então a missão, ou seja, o que a empresa o que ela faz, qual que é a atividade dela, qual que é o ramo que ela atua, a visão dela, ou seja, onde ela quer chegar, o objetivo que ela quer alcançar maior, e os valores também, que formarão aí uma estratégia corporativa. Então a ideia é encontrar pessoas aí que consigam atender aí e entender esses três pilares aí organizacionais, que é a missão, a visão e os valores da empresa, né? Quem ela é, aonde a empresa quer chegar e os valores dela que são questões aí intangíveis, aí são atemporais e que não mudam de maneira nenhuma. Então a ideia aí é conseguir construir este capital humano. E para isso a gente tem diversas fontes aí que nós podemos utilizar de captação.
Recursos humanos aí é uma área que ela é também conhecida, além de, como eu disse para vocês, de talentos humanos, também é conhecida como a área de gestão de pessoas. E ela tem um foco aí em identificar, atrair esses talentos, né, e inclusive mantê-los dentro da organização, né, porque eles vão incorporar aí esse capital humano da empresa, né? Então, a ideia do pessoal de recursos humanos é de fato encontrar aquela peça do quebra-cabeça que está faltando, aquela peça que está faltando na empresa e completar ela. Então, atrair como, né? A gente sabe que tem áreas aí, hoje em dia, que a gente vê, né, tantas pessoas aí desempregadas procurando emprego e também consegue encontrar áreas aí que precisam de profissionais, né, e não consegue encontrar. Paga super bem, né? Como o ramo da programação, por exemplo, e ficam com um mercado bem escasso. Então, a ideia do recursos humanos é quando ele consegue encontrar essas pessoas, ele conseguir atrair, né? Porque às vezes a oferta ali, a concorrência ali entre outras empresas por encontrar aquele talento vai ser muito grande, muito acirrada. Então, a ideia é conseguir realizar uma proposta, realizar uma capacitação ali para que a pessoa se sinta bem trabalhando na empresa, se sinta com vontade de fazer parte daquela equipe também, né? Mantê-lo também dentro da organização e desenvolvê-lo. Então, criando aí diversas ferramentas, diversos benefícios aí que possam vir a somar aí no desenvolvimento da carreira do funcionário. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas empresas aí que vão deixar o funcionário ali, o colaborador, o talento humano ali estagnado ali por anos e anos, sem desenvolvê-lo, sem deixar que ele se desenvolva, e isso é muito danoso, né? A gente vê as grandes, maiores empresas do mundo, como Google, Apple, por exemplo, o quanto eles investem no funcionário, né? Não é só o salário alto, né? Não é só o reconhecimento por fazer parte de uma grande organização como essa. Eles investem pesado no funcionário para que se sinta bem. Ele bonifica o colaborador ali com diversos benefícios dentro da organização, que não sejam apenas o salário, né? Eles investem de fato no funcionário para que eles consigam aí incorporar esse capital humano à empresa, né? Uma vez que o colaborador aí ele gosta de estar aí atuando na empresa, ele vai dar o máximo de si dentro da empresa, né? Ele não vai pensar em incorporar ou fazer parte de uma outra organização. Ele vai querer, de fato, estar ali fazendo parte daquela organização, tá? E existem aí diversas fontes de captação. O recrutamento e seleção, né, encontrar aquela pessoa certa, é o nome dado, então, a esse processo que falaremos um pouquinho hoje aí, de contratação de novos profissionais, né? Ele, então, envolve diversas etapas, dentre elas a entrevista de emprego, habitualmente conhecida, né? Que é uma das principais estratégias aí para avaliar se o candidato está apto aí a preencher aquela vaga e ele atende aqueles requisitos necessários para o preenchimento daquela função e se ele está alinhado à cultura da empresa. Então, a ideia no recrutamento é encontrar essas pessoas, né? Como que eu vou fazer aí para encontrar essas pessoas? Eu vou linkar ali, então, características que eu estou buscando naquela vaga, né? Se eu vou recrutar, eu vou fazer a entrevista comportamental ali, eu vou fazer a entrevista com as pessoas de um modo a entender o pensamento delas em determinadas situações, e, enfim, com o objetivo de encontrar determinadas competências. Então, quando eu inicio a entrevista ali, quando eu inicio o recrutamento, eu tenho que ter uma lista do meu lado ali, falando então quais são as competências que eu estou buscando. Se eu estou buscando que o meu candidato tenha iniciativa, eu farei perguntas mais voltadas à iniciativa. Se eu quero saber se ele tem uma proatividade, eu vou colocar ele numa situação que possa representar isto, né? E eu vou conseguir, então, analisar, então, se esses requisitos estão sendo preenchidos aí para que ele consiga fazer parte e se integrar com a equipe. Existe eu vou mostrar para vocês agora um pequeno
um pequeno vídeo aí do Roberto Justus, um grande empreendedor e publicitário aí, que ele tem algumas dicas aí sobre recrutamento e seleção e fontes de captação. E logo depois do vídeo a gente comenta um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Olha, sempre que eu avalio uma pessoa, eu penso nela de duas formas. Eu penso nela como um profissional, eu penso nela como um ser humano. Eu posso admitir que o profissional não tem ainda preparo suficiente ou que possa cometer erros, que é natural de outras pessoas. Eu não posso aceitar do ser humano que ele seja desonesto, que ele não tenha bom caráter, que ele não tenha índole. Então, o que faz perder a cabeça, faz demitir um funcionário, faz, vamos dizer, tirar esse funcionário da empresa, é se ele tiver caráter, se ele tiver índole, se ele tratar os interesses da empresa, dos clientes, dos nossos fornecedores, das pessoas de forma errônea ou inaceitável. A gente consegue muito bem formar um profissional, você consegue muito bem mudar uma pessoa naquilo que ela tem que fazer no dia a dia do trabalho. Você dificilmente conserta um mau caráter. Então, a instrução para as pessoas que trabalham comigo sempre foi: vamos buscar as melhores pessoas e delas nós vamos fazer os melhores profissionais. Tá bem? Então, pessoal, a ideia é encontrar então essas pessoas que realmente se encaixam aí aos valores da empresa, né? Que se encaixa aí. Você vê que toda a parte aí relacionada a evolução, treinamento, tudo isso pode ser corrigido, né? A partir do momento que um funcionário ele está ferindo isso que a gente estava falando ali, dos valores, né, da empresa, ele está agindo com questões que fogem daquilo, ele está praticamente condenando ali o futuro dele dentro daquela corporação. Então, a ideia aí é encontrar e estar sempre em contato aí com pessoas que possam sempre agregar e fazer com que a empresa tenha uma evolução diária aí, né? Com que você consiga evoluir sua carreira ali sempre. Então, vamos então aos tipos de recrutamento. Quais são os tipos de recrutamento? Existem mais de um. Vamos ver aí qual que vocês se interessam mais, qual que vocês utilizariam como estratégia, tá? Já adianto para vocês que nenhuma das estratégias é melhor ou pior, todas elas têm características, né? Então, para você, para sua empresa um dia, quando você for recrutar alguém numa empresa, ou estiver mais a parte desse assunto, você vai ser... você vai analisar qual desses tipos de recrutamento mais se encaixa para a estratégia que você está querendo atingir. Então vamos lá. O primeiro deles aí é o recrutamento interno, tá? O recrutamento interno. Ou seja, o recrutamento interno é o que acontece ali internamente na empresa, né? O que acontece dentro da organização antes de expor aí essa vaga para o mercado de trabalho geral. Então, as oportunidades ali, elas são oferecidas ali aos próprios funcionários inicialmente. Então, surge ali, pinta ali uma vaga disponível ali na intranet, ali na parte interna, na comunicação interna da empresa, onde a empresa descobre aí, né, os funcionários, os colaboradores descobrem que tem uma vaga de um analista sênior disponível, né? E a empresa, ela opta então por promover ali os seus funcionários, ver se algum deles ali se interessa e se algum deles, por se interessar também, tem os requisitos necessários para preencher essa vaga. Então, eles oferecem ali internamente, primeiramente, para os funcionários. O objetivo aí, então, é encontrar talentos aí dentro da própria empresa, né? A gente sabe que é um pouco frustrante para o funcionário que está querendo ali evoluir uma carreira e ele está ali num grau mais abaixo da organização e ele tem o objetivo, obviamente, de evoluir, de crescer. Então, quando ele percebe ali que toda vez que sai alguém de uma vaga que ele poderia preencher e vem pessoas do mercado preenchendo essa vaga de maior importância, de maior relevância, é muito frustrante para o funcionário, né? Então ele quer fazer de fato parte ali da organização, ele que está tanto tempo na organização, ele se sente no direito, no privilégio de ao menos ter como tentar fazer parte dessa vaga. Ele tem o objetivo de evoluir, lembrando sempre, né? Então, um dos objetivos de sanar esse problema é oferecer uma vaga aí internamente. Então, ele disponibiliza primeiro para as pessoas ali que estão presentes na organização. Não que essa pessoa aí, só por ela se interessar pela vaga, por ter um salário maior, ela já vai estar apta, já vai entrar.
Não, ela vai fazer parte desse processo de recrutamento também, para analisar essas características que viemos falando então, né? Se ele tem os requisitos para preencher essa vaga. Então a ideia aí é alocar os funcionários então para essa vaga, para que eles atuem aí com maior sinergia cada vez mais, né? Ou seja, que eles tenham mais entusiasmo no trabalho, que eles tenham mais engajamento aí com a operação. Então a ideia é essa, começar aí internamente, mostrando ali para eles que esse serviço aí pode ser preenchido por uma vaga dentro da organização. Ainda no recrutamento interno, é possível fazer um recrutamento interno de diversas formas, tá? Diversas formas, seja pelo boca a boca dentro da empresa, seja um anúncio aí, um quadro mural ali para quem estiver passando ali dentro da organização, dentro da empresa, conseguir ver que aquela vaga está disponível, seja por indicação de outros funcionários de outras áreas, né? Às vezes a empresa é grande, ela tem várias áreas, vários setores, então a indicação aí de funcionários, uma promoção interna, né? Fazer uma campanha ali, ver qual funcionário ali que mais se destaca naquele determinado período de venda. Então eu faço esse reconhecimento, essa valorização do funcionário, seja pela intranet, ou seja, como se fosse a internet só dos funcionários ali, só de informações que rolam só recorrentes e derivantes da empresa mesmo, né? Informações que pertencem só à empresa mesmo. Seja através de um concurso interno aí disponibilizado, atendendo obviamente aos pré-requisitos, seja através de uma avaliação de desempenho. Então ele fala assim, olha, quem vai preencher essa vaga é quem no último ano realizou o maior número de vendas. Vai preencher essa vaga quem teve mais constância, ou quem teve menos reclamações de clientes, quem teve mais elogio dos diretores. Enfim, avaliando o desempenho deles. É uma forma aí de recrutar eles internamente de uma maneira justa também. E através também de jornais e publicações institucionais. As vantagens do recrutamento interno, eu trago aqui, ponto 6 delas, tá? A primeira delas é que atuar então com o recrutamento interno te dá uma boa vantagem relacionada ao custo, né? Você, como divulga ali internamente, você vai precisar de muito esforço ali para divulgar num site como a Cato, InfoJobs, por exemplo. Então, o custo para essa operação aí ela vai ser muito mais baixo, muito mais baixo. Isso é muito interessante, né? Porque a empresa ela consegue lucrar ali oferecendo para os funcionários que poderão preencher essa vaga, e ele vai ainda ficar ainda mais feliz, mais engajado em trabalhar nessa nova área, nesse novo setor, nesse novo cargo, com muito mais entusiasmo. O segundo deles é a confiabilidade nas indicações. Sabemos aí, né, que muitas pessoas aí entram em empresas, começam a trabalhar em empresas porque elas têm aí uma indicação. Só que ali é meio que às cegas, né? Não dá para entender muito bem, não dá para saber tanto ali do funcionário, do candidato, quando ele vem de fora, né? Quando você tem uma indicação ali de dentro da empresa, provavelmente ali pode ser um chefe de um outro setor que vai fazer esse caminho de transição entre uma área e outra. E isso é muito interessante, pois o funcionário já dentro da organização, ele tem um histórico ali do que ele passou, do que ele já fez. Então a confiabilidade aí vai ser muito, muito, muito maior. A terceira vantagem aí é este aumento da autoestima profissional. Como eu disse, né, imagina no nosso caso, né, se nós trabalhamos em uma empresa ali, a gente tem a capacidade de sair de uma posição, de um grau, e conseguir subir alguns degraus ali, a nossa autoestima vai ser muito melhor, né? Significa que a gente está evoluindo, que o lugar que a gente está nos dando oportunidade, que estamos em constante crescimento, estamos evoluindo. Isso vai ser muito positivo. Então, uma grande vantagem do recrutamento interno é o aumento dessa autoestima profissional. A quarta vantagem aí é a rápida adaptação ao ambiente organizacional. Nós sabemos então que o pessoal da área de gestão de pessoas, de talentos humanos, ela é responsável pela integração do funcionário, né? Fazer o treinamento do funcionário. Tem empresas que você entra, você não pode já atuar direto ali, você vai passar por um treinamento de 1 mês, 2 meses, para se adequar à cultura organizacional.
né? Existem organizações que você tem até um ritual ali na hora de entrar, na hora de sair, você tem hinos dentro da empresa para você entender a cultura organizacional, você tem uma série de pré-requisitos, né, de modos como você deve operar dentro dela. Então, quem já está atuando na empresa, ele já conhece isso, né? Ele já sabe como que funciona as regras do jogo, que horas que ele pode ir no banheiro, que horas que ele não pode, que horas que ele pode se ausentar da frente do computador, que horas que ele pode fazer tal operação, quando ele pode fazer cotação de serviços ou produtos, ele já conhece já como funciona. Então, mesmo ele atuando em um novo cargo aí, a adaptação vai ser muito mais rápida, né? A adaptação vai ser rápida aí para esse ambiente organizacional. A quinta vantagem aí é o menor tempo devido à demora natural pelo processo de admissão. Internamente, nós sabemos aí que o pessoal de talentos humanos ele cuida de toda a parte burocrática da empresa, de recrutamento, de fato, né? Então, quando ele inicia, ele já faz parte da empresa, ele só está trocando de cargo, também vai aliviar para esse setor aí que vai cuidar da parte burocrática da empresa. Eles vão conseguir finalizar esse serviço muito mais rápido, ele não vai precisar fazer exame admissional, passar por um monte de processos, não. O processo todo de admissão vai ser 1000 vezes mais rápido também, tá certo? E, como eu disse, a sexta e última vantagem, também teremos a vantagem aí do investimentos em treinamento aí, que também vai ser muito interessante aí para que ele consiga se adaptar àquela vaga ali também. Ele já conhece como funciona a empresa e ele também vai poder evoluir e conseguir desenvolver ainda mais para a organização, ok? Porém, também há algumas desvantagens desse processo de recrutamento interno, né? Ou seja, sem divulgar para outros candidatos aí externamente. O primeiro deles é o pouco acesso a novos talentos no mercado. Então, nós sabemos aí que, por mais que a empresa seja uma empresa grande, que tenha 100, 200 funcionários, ela está competindo aí com o mercado. O mercado tem milhares e milhares de profissionais de todos os tipos. Então, fica uma restrição aí, porque nós sabemos aí que as pessoas que competirão conosco, as pessoas que farão parte desse processo seletivo são apenas as pessoas que já fazem parte da empresa. Então, esse nível aí de opção aí é um pouco escasso, né? Dos 200, 30 se interessam na vaga e 10 estão aptos a tentarem, mas não quer dizer que eles vão de fato conseguir preencher essa vaga. Então, há essa escassez aí mesmo de novos talentos, né? Você fica meio preso aí, você usa apenas as peças que você já tem. A segunda desvantagem é essa confiabilidade nas indicações também. Nós sabemos aí que, infelizmente, também pode haver aí uma indicação que seja para livrar uma peça que seja ruim de um setor para jogar em outra, né? Então, infelizmente, isso também pode acontecer. O terceiro aí também pode ser o egoísmo da chefia, né? A chefia, né? Você está atuando num setor de contabilidade, você quer migrar para o setor de logística e você é um bom funcionário ali e seus chefes, seus colaboradores ali, eles não pensam ali como um todo, como apenas uma unidade como um todo, eles pensam apenas no departamento dele. Então, se você é um funcionário muito bom, também você acaba, dependendo da organização, sofrendo com isso também, porque a empresa ela vai acabar, né, dependendo da chefia ali, ela pode estar segurando a sua vaga para que você fique ali estagnado na posição que você já está. Você já é uma engrenagem que está rodando ali na empresa. Você já tem um papel ali dentro daquela função que é de importância. Então a chefia ali, ela fala, pô, se eu tirar essa pessoa que é boa e for para um outro setor, eu vou criar um problema para mim. Então a pessoa acaba, né, que está acima do cargo ali, criando um grande problema ali que pode ser uma coisa ruim, triste, né? E por fim, a quarta e última desvantagem é a renovação de ideias, né? Infelizmente, estar preso ali as pessoas que estão dentro da organização também te limita, de certa forma,
a ter essa renovação de ideias, de pessoas que vêm de fora com ideais novos, com novas perspectivas, novas experiências de mercado, e com isso você acaba ficando um pouco mais limitado no sentido de criação também a longo prazo, tá? O recrutamento interno, pessoal, ele é questionado aí por essa falta de oxigenação, né? Ou seja, por você não ter essa renovação de ideia, sempre as mesmas pessoas ali, ela só trocou de cargo, e isso, de certa forma, pode ser algo negativo, ok? Ou seja, pela falta de contratação de profissionais vindos aí do mercado, com que suas experiências aí possam agregar valores, né, ou ideias novas à empresa. Então, essa é uma grande desvantagem aí. Realmente, não ter essa oxigenação, essa renovação das ideias pode ser uma grande desvantagem. Ok? Então, acabamos de ver aí o recrutamento interno, as vantagens e desvantagens, né? O baixo custo, mas em contrapartida, a falta de oxigenação. Já o ambiente, quando nós mudamos aí o prisma, né, também temos uma opção de fazer de criar aí um recrutamento externo. Externo é o mais tradicional, né, o que a gente conhece bastante aí, que conhece. Bom, é o modo mais conhecido, onde as opções mercadológicas aí aparecem em maior número. Então eu disponibilizo uma vaga de analista sênior disponível, não mais internamente, mas sim em sites de busca como LinkedIn, Cato, InfoJobs, para que as pessoas entrem aí, né, no vagas.com e se inscrevam aí na vaga de analista sênior, né, que estamos citando. Então, uma série de pessoas aí, um número muito maior de pessoas aí tende a se inscrever nessa vaga. No recrutamento externo, como o próprio nome já diz, a busca por outros profissionais é feita fora da empresa. Há diversas fontes aí, há diversos modos aí para realizar aí um recrutamento externo. E as principais formas aí são os anúncios, né? Anúncios em jornais, anúncios em redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, anúncios em empresas que são conveniadas, em sites de emprego. Uma outra estratégia também, um outro modo de recrutar externamente é divulgar essa vaga aí em agências recrutadoras também, ou mesmo em eventos, né? Feiras de emprego, feira do empreendedor, feiras que atraem pessoas que poderiam ter interesse naquela vaga de analista sênior utilizada no exemplo. Também uma das formas é utilizar os sindicatos, né? As associações de classes. Então, existem vagas que são exclusivas aí para quem faz parte aí desses sindicatos, quem está presente nos sindicatos, quem está vendo essas vagas, porque é da classe dele, né? Então, tem tudo a ver com a vaga ali. Então, eles conseguem, através dos sindicatos, também divulgar vagas aí interessantes para o preenchimento aí da empresa. Também com convênios de universidades e faculdades, né? Também essa parceria que rola aí, para que as próprias universidades aí, ao final do curso ou no meio do curso ali, elas já comecem a mandar vagas de estágio, vagas de emprego, ou até mesmo quando a pessoa finalizar, ela conseguir aí já estar praticamente inserida no mercado de trabalho, conseguir fazer essa transição aí quase que automaticamente. Então, há parcerias aí para que isso aconteça. Uma outra maneira também é a utilização de cartazes, seja no modo presencial, seja em anúncios online. E por fim, também podemos recrutar aí utilizando os headhunters. Olha que palavra interessante, headhunters, né? Se for traduzir ao pé da letra, head é cabeça, né? Head, e o hunter seria algo como caçador, né? Os caçadores de cabeças. Ou seja, são aquelas pessoas, aqueles olheiros, né, vamos por assim, aquelas pessoas que estão diariamente aí buscando no mercado, procurando profissionais que poderiam ser uma peça muito importante para sua empresa. Então esses headhunters, eles estão conectados no mundo, eles estão procurando, eles sempre estão procurando. E mesmo que essa pessoa faça parte de uma outra empresa, já atue em uma outra empresa, esses headhunters aí vêm com propostas aí para, de fato, roubar, pegar essas pessoas e integrar a sua organização, tá? Os headhunters, então, eles são essas pessoas aí que são especialistas em encontrar
talentos que tenham diferenciais, que consigam se destacar dos funcionários demais, dos colaboradores comuns, ok? As vantagens, então, do recrutamento externo. 1. O processo com alto nível de transparência. Então, ao anunciar em uma vaga na Cato, né, as empresas, no mesmo modo que o candidato paga uma mensalidade para acessar as vagas, a empresa também investe um valor para que ela consiga ter acesso àquele banco de talentos gigante, né? A empresa também investe dinheiro, né? Ela tem que dar um respaldo para todas as partes envolvidas ali. Então a transparência ali ela é muito maior. A gente sabe que no recrutamento interno, infelizmente ali também, por questões de indicações, um ou outro ali pode acabar passando na frente, infelizmente, mesmo que ele não tenha as melhores competências. Então, no recrutamento externo, o nível de transparência também ocorre, né? Umas falcatruas, infelizmente, mas o nível de transparência aí, ele é muito maior, tá? A segunda grande vantagem, que é a desvantagem do recrutamento interno, é o acesso aí aos talentos disponíveis no mercado. Então, uma vasta quantidade de funcionários, de possíveis colaboradores disponíveis aí para que o recrutador encontre a peça que melhor se encaixe. E terceiro, a formação de novos profissionais aí, sem traços da cultura organizacional. Isso é muito interessante também, porque infelizmente em algumas organizações vão se criando ao longo do tempo alguns vícios negativos da empresa, né? Pequenas atitudes aí que partem dos colaboradores que são negativas, né? Então, às vezes, quando há a necessidade de recrutar alguém novo para uma unidade ali, uma atuação, a ideia talvez realmente é renovar ali, né? Mudar alguns pontos que já estavam pré-definidos e que não estavam fluindo de uma maneira legal. Então, trazer novos profissionais aí podem ser muito interessantes, porque eles virão aí sem traços de como as coisas ruins acontecem, né? E poderão ser moldados aí, instruídos para que aconteça, né, do modo que seja mais positivo possível. Agora, vamos às desvantagens. As desvantagens do recrutamento externo, tá? A primeira é a demora nesse processo de adaptação. Como eu disse, dependendo da vaga a ser desempenhada, o profissional ele pode ficar 1 mês, 2 meses, até 3 meses em adaptação, em treinamento. Então, ele está conhecendo como funcionam as regras do jogo. E isso leva tempo. Alguém que vai treinar ele ali, algum funcionário, possivelmente do setor ali, ele vai ter que despender um tempo do próprio trabalho para poder treinar o novo funcionário. Então, não só o novo funcionário que está chegando não vai conseguir desempenhar tão rápido ali as tarefas, como ele vai pegar um tempo de alguém que já entende como funciona a operação. Então, essa é uma grande desvantagem aí. O segundo é a rotatividade do pessoal. Você viu que eu coloquei ali em asterisco, né? Rotatividade é essa troca de pessoas, né? Por que no recrutamento externo teríamos uma rotatividade alta, né? Simplesmente por adaptação, né? Tem pessoas aí que entrarão depois de ser recrutado, começa a atuar no ambiente de trabalho e não se adapta. Talvez ele veio de uma outra empresa que na cultura organizacional é totalmente diferente. Então, o número de rotatividade, né, a chance de acontecer uma troca aí, uma desistência da vaga é muito maior, diferente de quem já está atuando internamente, por exemplo, que já sabe como a regra do jogo funciona, né, já entende e já aceita aquilo. Então, provavelmente aí numa rotatividade pessoal, eles acabam saindo aí por acreditar que não atingiram essas expectativas, aí não foi tão como eles esperavam aí, e ambas as partes aí decidem rescindir esse contrato aí, decidem que não foi o que eles estavam esperando nessa parte aí, nesse processo de recrutamento. Então, pode ser que há uma troca a curto prazo aí por parte do colaborador, ou até mesmo da empresa. A empresa ela contratou ali, recrutou achando que as pessoas teriam um diferencial e não teve, né? Ela não vingou, né? A terceira grande desvantagem aí
é um processo com um custo muito mais alto de operação, né? Eu estou aí fazendo uma campanha muito gigante, né? Muito maior do que um recrutamento interno, onde eu poderia simplesmente colocar um anúncio ali no mural internamente. Eu estou investindo ali realmente em encontrar essas pessoas, recrutar essas pessoas, entrevistar essas pessoas. Então vai tempo, né, para encontrar essa pessoa certinho. Vai um grande esforço aí, muito maior para encontrar essas pessoas aí, conseguir atender toda essa demanda de pessoas que se interessaram na vaga, ou mesmo para falar que elas não conseguiram atingir as expectativas também. Vai um grande tempo aí também. E a quarta e grande desvantagem aí, triste, né, é esse desestímulo aí dos funcionários antigos, né? Então você vê que o funcionário vê aí outra pessoa chegando num cargo maior que o dele, isso é um grande desestímulo, né? A pessoa fala assim, caramba, eu tô dando minha vida aqui, tô trabalhando todos os dias, fazendo hora extra e vem uma pessoa nada a ver para ser minha chefe. Então, realmente esse desestímulo aí acontece e muito. Então, a ideia aí é, você vê, né, que a vantagem de um é a desvantagem do outro e vice-versa, né? Então, o que um tem de bom, o outro tem de ruim, né? Então, e aí, qual estratégia você utilizaria, né? Realmente aí você pensa, né, que você tendo funcionários aí vendo isso acontecer, eles vão cada vez mais aí se desapegar da empresa, achar que a empresa não vai dar um futuro a ele e possivelmente um talento bom da sua empresa também a longo prazo aí, né, ele pode querer pensar aí em alçar novos voos ali onde ele seria reconhecido, né? Então é complicado. E para finalizar essa aula aí, nós também temos o que a gente chama de recrutamento misto, né? Uma opção muito interessante aí também. Então a gente vê aí essa vaga de analista sênior disponível, essa vaga surge dentro da empresa e a ideia é muito simples, é fazer a mesclagem mesmo entre o recrutamento interno e o recrutamento externo. Então ela é uma solução aí formada a partir de diversos gêneros e opiniões com a habilidade de escolher o que julgar melhor. Então ele vai nessa opção aí utilizar aí o que ele acredita que é mais interessante. Então ele vai abordar e vai entrevistar tanto as pessoas ali, tanto as fontes e os recursos internos que ele tem dentro da empresa, quanto as opções externas. Ele vai fazer uma mesclagem aí, né, desses recursos aí para o recrutamento. Então, uma ideia muito interessante também, onde ele começa aí internamente, né, vendo se existe algum funcionário disponível para aquela vaga e coloca ele naquela vaga, ou se ele não encontra, ele vai ao mercado, ou ele pode começar pelo mercado e terminar internamente. Vamos ver mais aprofundado isso agora? Bom, se eu então decido utilizar o recrutamento misto, eu posso começar, então eu tenho duas características aí, eu posso utilizar de duas maneiras aí o meu a minha forma, né, de recrutamento. A primeira delas é do interno para o externo. Se eu escolher essa opção, eu ofereço a vaga primeiro, né, aos interessados que já estão pertencentes à empresa. Então, vamos lá, eu pego essa vaga de analista sênior, eu coloco no mural, coloco na intranet, coloco disponível ali para as pessoas, vejo quem se candidata, vejo se dá certo e tudo mais, né? Se não deu certo, eu parto pro externo, eu começo a fazer uma campanha mais abrangente, procuro pessoas de fora. Isso daí leva muito mais tempo, mas é uma opção aí bem viável também. Ou eu posso começar ao contrário, né? Eu tento externamente, né? Eu começo pela Cato, pela InfoJobs, pelo vagas.com, divulgando a vaga, e aí eu procuro nesse mercado as opções. Se eu não encontrar uma opção que seja à altura do que eu estou buscando, ou se ela esteja num valor muito acima do que eu estou buscando, eu posso então trazer essa vaga que iniciou-se externamente para o interno, né? Pode ser que eu não tenha essa pessoa aí internamente também, já que eu não encontrei no mercado, internamente eu também não vou ter, mas eu posso pegar ali alguém que já trabalha comigo, né, e oferecer ali para quem já faz parte da empresa ali todo o treinamento para essa vaga. Então, todo o suporte para que ele consiga preencher e desempenhar essa tarefa aí para essa vaga em questão.
Então a ideia é basicamente essa, é oferecer aí para o funcionário todo esse treinamento. Obviamente vai ser um custo muito alto, né, de treinar o funcionário internamente ali do zero. Porém, a ideia é que você consiga investir o dinheiro em alguém que já é da casa, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos aí então sobre os 3 tipos de recrutamento, interno, externo e misto. E se você tivesse uma empresa, qual estratégia que você utilizaria? Ok, pessoal? Eu sou Renan Nogueira, se vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau! Olá, pessoal, professor Renan Nogueira por aqui. E hoje o tema da nossa aula é recrutamento e seleção. Então, quais as melhores estratégias aí que podemos utilizar para conseguirmos encontrar a pessoa certa para fazer parte da nossa equipe, né? A equipe de recursos humanos, a equipe de talentos humanos, né? Ela entende que devemos encontrar a pessoa correta para a vaga, né? As pessoas impulsionarão aí o negócio, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Então é necessário entendermos a importância do recrutamento e seleção dentro de uma organização. A ideia, né, do recursos humanos é conseguir encontrar então essa peça que falta para a organização e que encaixe perfeitamente. Muitas pessoas aí falam recursos humanos, né, mas também a palavra recursos humanos ela vem sendo substituída aí pela palavra talentos humanos, né? Mas por que as pessoas não falam tanto mais recursos humanos, né? Eles entendem que recurso é algo que pode se acabar em determinado momento. Então, se eu tenho algum objeto, alguma caneta, por exemplo, e eu utilizo ela até o fim, quando acaba a tinta dela, eu posso descartar. É um recurso que eu tinha, que eu não tenho mais. Então, eu compro uma nova caneta e continuo fazendo minhas tarefas. Porém, a gente não pode associar, então, as pessoas como se elas fossem recursos, né? Então, por isso eles agora utilizam essa nomenclatura aí, talentos humanos, que foi o que eu citei aí no comecinho da aula, né? Por isso, as pessoas estão utilizando mais a palavra talentos humanos, né? Devemos tratar as nossas colaboradores e pessoas que estão conosco como se elas acreditando nelas como talentos, como pessoas aí que podem de fato fazer parte dessa seleção, né? Seleção mesmo, essa palavra, né? Seletar, né? Selecionar aí as pessoas que mais têm aderência à empresa. Por isso elas são consideradas talentos, né? Talentos que farão parte da empresa. Então, vamos à aula. Recrutamento e seleção. Bom, é necessário entender então que existem diferentes fontes aí de captação de candidatos. Para eu selecionar então um candidato aí, eu tenho diversas ferramentas aí disponíveis no mercado de trabalho, desde as mais tradicionais até as novas tendências aí que estão surgindo no mercado. A ideia é encontrar aquela pessoa ali que consegue realmente se destacar e fazer parte da equipe, somando de uma forma positiva. Por isso a gente chama isso de capital humano. O que é o capital humano? O capital humano, então, é um dos maiores desafios aí das organizações. São as pessoas, né? O capital humano são aquilo que eu tenho de positivo dentro da empresa, se tratando de pessoas, né? Um dos maiores desafios, então, das organizações é construir esse capital humano. Construir uma empresa que tenha valores dentro dela, não só monetários, não só de maquinários e equipamentos, não só de uma estrutura bem desenhada, de um modelo de negócio bom, mas sim de pessoas aí que poderão fazer com que a empresa em si ela consiga evoluir exponencialmente. Por isso a gente chama isso de capital humano. Quanto mais capital, ou seja, quanto mais capital humano, quanto mais recurso ela tiver ali que pode impulsionar ela, melhor. Em sua estrutura organizacional, iremos atender aí, conseguir aí ter uma empresa aí que tem um capital humano, ter uma empresa aí que se atente aí adequadamente, então, a missão e os valores dessa empresa, ou seja, o capital humano é conseguir então pessoas que consigam atender então a missão, ou seja, o que a empresa o que ela faz, qual que é a atividade dela, qual que é o ramo que ela atua,
a visão dela, ou seja, onde ela quer chegar, o objetivo que ela quer alcançar maior, e os valores também, que formarão aí uma estratégia corporativa. Então a ideia é encontrar pessoas aí que consigam atender aí e entender esses 3 pilares aí organizacionais, que é a missão, a visão e os valores da empresa, né? Quem ela é, aonde a empresa quer chegar e os valores dela, que são questões aí intangíveis, aí são atemporais e que não mudam de maneira nenhuma. Então a ideia aí é conseguir construir este capital humano. E para isso a gente tem diversas fontes aí que nós podemos utilizar de captação. Recursos humanos aí é uma área que ela é também conhecida, além de, como eu disse para vocês, de talentos humanos, também é conhecida como a área de gestão de pessoas. E ela tem um foco aí em identificar, atrair esses talentos, né, e inclusive mantê-los dentro da organização, né, porque eles vão incorporar aí esse capital humano da empresa, né? Então a ideia do pessoal de recursos humanos é de fato encontrar aquela peça do quebra-cabeça que está faltando, aquela peça que está faltando na empresa e completar ela. Então atrair como, né? A gente sabe que tem áreas aí hoje em dia que a gente vê, né, tantas pessoas aí desempregadas procurando emprego e também consegue encontrar áreas aí que precisam de profissionais, né, e não consegue encontrar. Paga super bem, né, como o ramo da programação, por exemplo, e ficam com um mercado bem escasso. Então a ideia do recursos humanos é quando ele consegue encontrar essas pessoas, ele conseguir atrair, né? Porque às vezes a oferta ali, a concorrência ali entre outras empresas por encontrar aquele talento vai ser muito grande, muito acirrada. Então a ideia é conseguir realizar uma proposta, realizar uma capacitação ali para que a pessoa se sinta bem trabalhando na empresa, se sinta com vontade de fazer parte daquela equipe também, né? Mantê-lo também dentro da organização e desenvolvê-lo. Então, criando aí diversas ferramentas, diversos benefícios aí que possam vir a somar aí no desenvolvimento da carreira do funcionário. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas empresas aí que vão deixar o funcionário ali, o colaborador, o talento humano ali estagnado ali por anos e anos, sem desenvolvê-lo, sem deixar que ele se desenvolva, e isso é muito danoso, né? A gente vê as grandes, maiores empresas do mundo, como Google, Apple, por exemplo, o quanto eles investem no funcionário, né? Não é só o salário alto, né? Não é só o reconhecimento por fazer parte de uma grande organização como essa. Eles investem pesado no funcionário para que se sinta bem. Ele bonifica o colaborador ali com diversos benefícios dentro da organização, que não sejam apenas o salário, né? Eles investem de fato no funcionário para que eles consigam aí incorporar esse capital humano à empresa, né? Uma vez que o colaborador aí ele gosta de estar aí atuando na empresa, ele vai dar o máximo de si dentro da empresa, né? Ele não vai pensar em incorporar ou fazer parte de uma outra organização. Ele vai querer de fato estar ali fazendo parte daquela organização, tá? E existem aí diversas fontes de captação. O recrutamento e seleção, né, encontrar aquela pessoa certa, é o nome dado então a esse processo que falaremos um pouquinho hoje aí, de contratação de novos profissionais, né? Ele então envolve diversas etapas, dentre elas a entrevista de emprego, habitualmente conhecida, né, que é uma das principais estratégias aí para avaliar se o candidato está apto aí a preencher aquela vaga e ele atende aqueles requisitos necessários para o preenchimento daquela função, e se ele está alinhado à cultura da empresa. Então a ideia no recrutamento é encontrar essas pessoas, né? Como que eu vou fazer aí para encontrar essas pessoas? Eu vou linkar ali então características que eu estou buscando naquela vaga, né? Se eu vou recrutar, eu vou fazer a entrevista comportamental ali, eu vou fazer a entrevista com as pessoas de modo a entender o pensamento delas em determinadas situações, e, enfim, com o objetivo de encontrar determinadas competências. Então, quando eu inicio a entrevista ali, quando eu inicio o recrutamento, eu tenho que ter uma lista do meu lado ali, falando então
quais são as competências que eu estou buscando. Se eu estou buscando que o meu candidato tenha iniciativa, eu farei perguntas mais voltadas à iniciativa. Se eu quero saber se ele tem uma proatividade, eu vou colocar ele numa situação que possa representar isto, né? E eu vou conseguir, então, analisar, então, se esses requisitos estão sendo preenchidos aí para que ele consiga fazer parte e se integrar com a equipe. Existe eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo aí do Roberto Justus, um grande empreendedor e publicitário aí, que ele tem algumas dicas aí sobre recrutamento e seleção e fontes de captação. E logo depois do vídeo a gente comenta um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Olha, sempre que eu avalio uma pessoa, eu penso nela de duas formas. Eu penso nela como um profissional, eu penso nela como um ser humano. Eu posso admitir que o profissional não tem ainda preparo suficiente ou que possa cometer erros, que é natural de qualquer ser. Eu não posso aceitar do ser humano que ele seja desonesto, que ele não tenha caráter, que ele não tenha índole. Então, o que faz perder a cabeça, o que faz demitir um funcionário, o que faz, vamos dizer, tirar esse funcionário da empresa, se ele não tiver caráter, se ele tratar os interesses da empresa, dos clientes, dos nossos fornecedores, das pessoas de forma errônea ou inaceitável. A gente consegue muito bem formar um profissional, você consegue muito bem mudar uma pessoa naquilo que ela tem que fazer no dia a dia do trabalho. Você dificilmente conserta um mau caráter. Então, a instrução para as pessoas que trabalham comigo sempre foi: vamos buscar as melhores pessoas e delas nós vamos fazer os melhores profissionais. Tá vendo? Então, pessoal, a ideia é encontrar, então, essas pessoas que realmente se encaixam aí aos valores da empresa, né? Que se encaixa aí. Você vê que toda a parte aí relacionada a evolução, treinamento, tudo isso pode ser corrigido, né? A partir do momento que um funcionário ele está ferindo isso que a gente estava falando ali, dos valores, né, da empresa, ele está agindo com questões que fogem daquilo, ele está praticamente condenando ali o futuro dele dentro daquela corporação. Então, a ideia aí é encontrar e estar sempre em contato aí com pessoas que possam sempre agregar e fazer com que a empresa tenha uma evolução diária aí, né? Com que você consiga evoluir sua carreira ali sempre. Então, vamos então aos tipos de recrutamento. Quais são os tipos de recrutamento? Existem mais de um. Vamos ver aí qual que vocês se interessam mais, qual que vocês utilizariam como estratégia, tá? Já adianto para vocês que nenhuma das estratégias é melhor ou pior, todas elas têm características, né? Então, para sua empresa um dia, quando você for recrutar alguém numa empresa, ou estiver mais a parte desse assunto, você vai analisar qual desses tipos de recrutamento mais se encaixa para a estratégia que você está querendo atingir. Então vamos lá. O primeiro deles aí é o recrutamento interno, tá? O recrutamento interno. Ou seja, o recrutamento interno é o que acontece ali internamente na empresa, né? O que acontece dentro da organização antes de expor aí essa vaga para o mercado de trabalho geral. Então, as oportunidades ali, elas são oferecidas ali aos próprios funcionários inicialmente. Então, surge ali, pinta ali uma vaga disponível ali na intranet, ali na parte interna, na comunicação interna da empresa, onde a empresa descobre aí, né, os funcionários, os colaboradores descobrem que tem uma vaga de um analista sênior disponível, né? E a empresa, ela opta então por promover ali os seus funcionários, ver se algum deles ali se interessa e se algum deles, por se interessar também, tem os requisitos necessários para preencher essa vaga. Então, eles oferecem ali internamente, primeiramente, para os funcionários. O objetivo aí, então, é encontrar talentos aí dentro da própria empresa, né? A gente sabe que é um pouco frustrante para o funcionário que está querendo ali evoluir uma carreira e ele está ali num grau mais abaixo da organização e ele tem o objetivo, obviamente, de evoluir, de crescer. Então, quando ele percebe ali que toda vez que sai alguém de uma vaga que ele poderia preencher e vem pessoas do mercado preenchendo essa vaga de maior importância, de maior relevância, é muito frustrante para o funcionário, né? Então ele quer fazer de fato parte
ali da organização. Ele que está tanto tempo na organização, ele se sente no direito, no privilégio de ao menos ter como tentar fazer parte dessa vaga. Ele tem o objetivo de evoluir, lembrando sempre, né? Então, um dos objetivos de sanar esse problema é oferecer uma vaga aí internamente. Então, ele disponibiliza primeiro para as pessoas ali que estão presentes na organização. Não que essa pessoa aí, só por ela se interessar pela vaga, por ter um salário maior, ela já vai estar apta, já vai entrar. Não, ela vai fazer parte desse processo de recrutamento também, para analisar essas características que viemos falando então, né? Se ele tem os requisitos para preencher essa vaga. Então a ideia aí é alocar os funcionários então para essa vaga, para que eles atuem aí com maior sinergia cada vez mais, né? Ou seja, que eles tenham mais entusiasmo no trabalho, que eles tenham mais engajamento aí com a operação. Então, a ideia é essa, começar aí internamente, mostrando ali para eles que esse serviço aí pode ser preenchido por uma vaga dentro da organização. Ainda no recrutamento interno, é possível fazer um recrutamento interno de diversas formas, tá? Diversas formas, seja pelo boca a boca dentro da empresa, seja um anúncio aí, um quadro mural ali para quem estiver passando ali dentro da organização, dentro da empresa, conseguir ver que aquela vaga está disponível, seja por indicação de outros funcionários de outras áreas, né? Às vezes a empresa é grande, ela tem várias áreas, vários setores, então indicação aí de funcionários, uma promoção interna, né? Fazer uma campanha ali, ver qual funcionário ali que mais se destaca naquele determinado período de venda. Então eu faço esse reconhecimento, essa valorização do funcionário, seja pela intranet, ou seja, como se fosse a internet só dos funcionários ali, só de informações que rolam só recorrentes e derivantes da empresa mesmo, né? Informações que pertencem só à empresa mesmo. Seja através de um concurso interno aí disponibilizado, atendendo obviamente aos pré-requisitos, seja através de uma avaliação de desempenho. Então ele fala assim, olha, quem vai preencher essa vaga é quem no último ano realizou o maior número de vendas. Vai preencher essa vaga quem teve mais constância, ou quem teve menos reclamações de clientes, quem teve mais elogio dos diretores. Enfim, avaliando o desempenho deles, é uma forma aí de recrutar eles internamente de uma maneira justa também. E através também de jornais e publicações institucionais. As vantagens do recrutamento interno, eu trago aqui, ponto 6 delas, tá? A primeira delas é que atuar então com o recrutamento interno te dá uma boa vantagem relacionada ao custo, né? Você, como divulga ali internamente, você vai precisar de muito esforço ali para divulgar num site como a Cato, InfoJobs, por exemplo. Então, o custo para essa operação aí ela vai ser muito mais baixo, muito mais baixo. Isso é muito interessante, né? Porque a empresa ela consegue lucrar ali oferecendo para os funcionários que poderão preencher essa vaga, e ele vai ainda ficar ainda mais feliz, mais engajado em trabalhar nessa nova área, nesse novo setor, nesse novo cargo, com muito mais entusiasmo. O segundo deles é a confiabilidade nas indicações. Sabemos aí, né, que muitas pessoas aí entram em empresas, começam a trabalhar em empresas porque elas têm aí uma indicação. Só que ali é meio que às cegas, né? Não dá para entender muito bem, não dá para saber tanto ali do funcionário, do candidato, quando ele vem de fora, né? Quando você tem uma indicação ali de dentro da empresa, provavelmente ali pode ser um chefe de um outro setor que vai fazer esse caminho de transição entre uma área e outra. E isso é muito interessante, pois o funcionário já dentro da organização, ele tem um histórico ali do que ele passou, do que ele já fez. Então a confiabilidade aí vai ser muito, muito, muito maior. A terceira vantagem aí é este aumento da autoestima profissional. Como eu disse, né, imagina no nosso caso, né, se nós trabalhamos em uma empresa ali, a gente tem a capacidade de sair de uma posição, de um grau, e conseguir subir alguns degraus ali, a nossa autoestima vai ser muito melhor, né? Significa que a gente está evoluindo, que o lugar que a gente está nos dando oportunidade, que estamos em constante crescimento, estamos evoluindo. Isso vai ser muito positivo. Então, uma grande vantagem do recrutamento interno
o aumento dessa autoestima profissional. A quarta vantagem aí é a rápida adaptação ao ambiente organizacional. Nós sabemos então que o pessoal da área de gestão de pessoas, de talentos humanos, ela é responsável pela integração do funcionário, né? Fazer o treinamento do funcionário. Tem empresas que você entra, você não pode atuar direto ali, você vai passar por um treinamento de 1 mês, 2 meses, para se adequar à cultura organizacional. Existem organizações que você tem até um ritual ali na hora de entrar, na hora de sair, você tem hinos dentro da empresa para você entender a cultura organizacional, você tem uma série de pré-requisitos, né, de modos como você deve operar dentro dela. Então, quem já está atuando na empresa, ele já conhece isso, né? Ele já sabe como que funciona as regras do jogo, que horas que ele pode ir no banheiro, que horas que ele não pode, que horas que ele pode se ausentar da frente do computador, que horas que ele pode fazer tal operação, quando ele pode fazer cotação de serviços ou produtos, ele já conhece já como funciona. Então, mesmo ele atuando em um novo cargo aí, a adaptação vai ser muito mais rápida, né? A adaptação vai ser rápida aí para esse ambiente organizacional. A quinta vantagem aí é o menor tempo devido à demora natural pelo processo de admissão. Internamente, nós sabemos aí que o pessoal de talentos humanos ele cuida de toda a parte burocrática da empresa, de recrutamento, de fato, né? Então, quando ele inicia, ele já faz parte da empresa, ele só está trocando de cargo, também vai aliviar para esse setor aí que vai cuidar da parte burocrática da empresa. Eles vão conseguir finalizar esse serviço muito mais rápido, não vai precisar fazer exame admissional, passar por um monte de processos, não. O processo todo de admissão vai ser 1000 vezes mais rápido também, tá certo? E, como eu disse, a sexta e última vantagem, também teremos a vantagem aí do investimentos em treinamento aí, que também vai ser muito interessante aí para que ele consiga se adaptar àquela vaga ali também. Ele já conhece como funciona a empresa e ele também vai poder evoluir e conseguir desenvolver ainda mais para a organização, ok? Porém, também há algumas desvantagens desse processo de recrutamento interno, né? Ou seja, sem divulgar para outros candidatos aí externamente. O primeiro deles é o pouco acesso a novos talentos no mercado. Então, nós sabemos aí que, por mais que a empresa seja uma empresa grande, que tenha 100, 200 funcionários, ela está competindo aí com o mercado. O mercado tem milhares e milhares de profissionais de todos os tipos. Então, fica uma restrição aí, porque nós sabemos aí que as pessoas que competirão conosco, as pessoas que farão parte desse processo seletivo são apenas as pessoas que já fazem parte da empresa. Então, esse nível aí de opção aí é um pouco escasso, né? Dos 200, 30 se interessam na vaga e 10 estão aptos a tentarem, mas não quer dizer que eles vão de fato conseguir preencher essa vaga. Então, há essa escassez aí mesmo de novos talentos, né? Você fica meio preso aí, você usa apenas as peças que você já tem. A segunda desvantagem é essa confiabilidade nas indicações também. Nós sabemos aí que, infelizmente, também pode haver aí uma indicação que seja para livrar uma peça que seja ruim de um setor para jogar em outra, né? Então, infelizmente, isso também pode acontecer. O terceiro aí também pode ser o egoísmo da chefia, né? A chefia, né? Você está atuando no setor de contabilidade, você quer migrar para o setor de logística e você é um bom funcionário ali e seus chefes, seus colaboradores ali, eles não pensam ali como um todo, como apenas uma unidade como um todo, eles pensam apenas no departamento dele. Então, se você é um funcionário muito bom, também você acaba, dependendo da organização, sofrendo com isso também, porque a empresa ela vai acabar, né, dependendo da chefia ali, ela pode estar segurando a sua vaga para que você fique ali estagnado na posição que você já está. Você já é uma engrenagem que está rodando ali na empresa. Você já tem um papel ali dentro daquela função que é de importância. Então a chefia ali, ela fala, se eu tirar essa pessoa que é boa
e for para um outro setor, eu vou criar um problema para mim. Então a pessoa acaba, né, que está acima do cargo ali, criando um grande problema ali que pode ser uma coisa ruim, triste, né? E por fim, a quarta e última desvantagem é a renovação de ideias, né? Infelizmente, estar preso ali as pessoas que estão dentro da organização também te limita, de certa forma, a ter essa renovação de ideias, de pessoas que vêm de fora com ideais novos, com novas perspectivas, novas experiências de mercado, e com isso você acaba ficando um pouco mais limitado no sentido de criação também a longo prazo, tá? O recrutamento interno, pessoal, ele é questionado aí por essa falta de oxigenação, né? Ou seja, por você não ter essa renovação de ideia, sempre as mesmas pessoas ali, ela só trocou de cargo, e isso, de certa forma, pode ser algo negativo, ok? Ou seja, pela falta de contratação de profissionais vindos aí do mercado, com que suas experiências aí possam agregar valores, né, ou ideias novas à empresa. Então, essa é uma grande desvantagem aí. Realmente, não ter essa oxigenação, essa renovação das ideias pode ser uma grande desvantagem. Ok? Então, acabamos de ver aí o recrutamento interno, as vantagens e desvantagens, né? O baixo custo, mas em contrapartida, a falta de oxigenação. Já o ambiente, quando nós mudamos aí o prisma, né, também temos uma opção de fazer de criar aí um recrutamento externo. Externo é o mais tradicional, né, o que a gente conhece bastante aí, que conhece. Bom, é o modo mais conhecido, onde as opções mercadológicas aí aparecem em maior número. Então eu disponibilizo uma vaga de analista sênior disponível, não mais internamente, mas sim em sites de busca como LinkedIn, Cato, InfoJobs, para que as pessoas entrem aí, né, no vagas.com e se inscrevam aí na vaga de analista sênior, né, que estamos citando. Então, uma série de pessoas aí, um número muito maior de pessoas aí tende a se inscrever nessa vaga. Né? No recrutamento externo, como o próprio nome já diz, a busca por outros profissionais é feita fora da empresa. Há diversas fontes aí, há diversos modos aí para realizar aí um recrutamento externo. E as principais formas aí são os anúncios, né? Anúncios em jornais, anúncios em redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, anúncios em empresas que são conveniadas, em sites de emprego. Uma outra estratégia também, um outro modo de recrutar externamente é divulgar essa vaga aí em agências recrutadoras também, ou mesmo em eventos, né? Feiras de emprego, feira do empreendedor, feiras que atraem pessoas que poderiam ter interesse naquela vaga de analista sênior utilizada no exemplo. Também uma das formas é utilizar os sindicatos, né, as associações de classes. Então, existem vagas que são exclusivas aí para quem faz parte aí desses sindicatos, quem está presente nos sindicatos, quem está vendo essas vagas, porque é da classe dele, né? Então, tem tudo a ver com a vaga ali. Então, eles conseguem, através dos sindicatos, também divulgar vagas aí interessantes para o preenchimento aí da empresa. Também com convênios de universidades e faculdades, né? Também essa parceria que rola aí, para que as próprias universidades aí, ao final do curso ou no meio do curso ali, elas já comecem a mandar vagas de estágio, vagas de emprego, ou até mesmo quando a pessoa finalizar, ela conseguir aí já estar praticamente inserida no mercado de trabalho e conseguir fazer essa transição aí quase que automaticamente. Então, há parcerias aí para que isso aconteça. Uma outra maneira também é a utilização de cartazes, seja no modo presencial, seja em anúncios online. E por fim, também podemos recrutar aí utilizando os headhunters. Olha que palavra interessante, headhunters, né? Se for traduzir ao pé da letra, head é cabeça, né? Head, e o hunter seria algo como caçador, né? Os caçadores de cabeças.
Ou seja, são aquelas pessoas, aqueles olheiros, né, vamos por assim, aquelas pessoas que estão diariamente aí buscando no mercado, procurando profissionais que poderiam ser uma peça muito importante para sua empresa. Então esses headhunters, eles estão conectados no mundo, eles estão procurando, eles sempre estão procurando. E mesmo que essa pessoa faça parte de uma outra empresa, já atue em uma outra empresa, esses headhunters aí vêm com propostas aí para de fato roubar, pegar essas pessoas e integrar a sua organização. Tá? Os headhunters, então, eles são essas pessoas aí que são especialistas em encontrar talentos que tenham diferenciais, que consigam se destacar dos funcionários demais, dos colaboradores comuns, ok? As vantagens, então, do recrutamento externo. 1. O processo com alto nível de transparência. Então, ao anunciar em uma vaga na Cato, né, as empresas, do mesmo modo que o candidato paga uma mensalidade para acessar as vagas, a empresa também investe um valor para que ela consiga ter acesso àquele banco de talentos gigante, né? A empresa também investe dinheiro, né? Ela tem que dar um respaldo para todas as partes envolvidas ali. Então a transparência ali ela é muito maior. A gente sabe que no recrutamento interno, infelizmente ali também, por questões de indicações, um ou outro ali pode acabar passando na frente, infelizmente, mesmo que ele não tenha as melhores competências. Então, no recrutamento externo, o nível de transparência também ocorre, né? Umas falcatruas, infelizmente, mas o nível de transparência aí, ele é muito maior, tá? A segunda grande vantagem, que é a desvantagem do recrutamento interno, é o acesso aí aos talentos disponíveis no mercado. Então, uma vasta quantidade de funcionários, de possíveis colaboradores disponíveis aí para que o recrutador encontre a peça que melhor se encaixe. E terceiro, a formação de novos profissionais aí, sem traços da cultura organizacional. Isso é muito interessante também, porque infelizmente em algumas organizações vão se criando ao longo do tempo alguns vícios negativos da empresa, né? Pequenas atitudes aí que partem dos colaboradores que são negativas, né? Então, às vezes, quando há a necessidade de recrutar alguém novo para uma unidade ali, uma atuação, a ideia talvez realmente é renovar ali, né? Mudar alguns pontos que já estavam pré-definidos e que não estavam fluindo de uma maneira legal. Então, trazer novos profissionais aí podem ser muito interessantes, porque eles virão aí sem traços de como as coisas ruins acontecem, né? E poderão ser moldados aí, instruídos para que aconteça, né, do modo que seja mais positivo possível. Agora, vamos às desvantagens. As desvantagens do recrutamento externo, tá? A primeira é a demora nesse processo de adaptação. Como eu disse, dependendo da vaga ser desempenhada, o profissional ele pode ficar 1 mês, 2 meses, até 3 meses em adaptação, em treinamento. Então, ele está conhecendo como funcionam as regras do jogo, né? E isso leva tempo, né? Alguém que vai treinar ele ali, algum funcionário possivelmente do setor ali, ele vai ter que despender um tempo do próprio trabalho para poder treinar o novo funcionário. Então, não só o novo funcionário que está chegando não vai conseguir desempenhar tão rápido ali as tarefas, como ele vai pegar um tempo de alguém que já entende como funciona a operação. Então, essa é uma grande desvantagem aí. O segundo é a rotatividade do pessoal. Você viu que eu coloquei ali em asterisco, né? Rotatividade é essa troca de pessoas, né? Por que no recrutamento externo teríamos uma rotatividade alta, né? Simplesmente por adaptação, né? Tem pessoas aí que entrarão depois de ser recrutado, começa a atuar no ambiente de trabalho e não se adapta. Talvez ele veio de uma outra empresa que na cultura organizacional é totalmente diferente. Então, o número de rotatividade, né, a chance de acontecer uma troca aí, uma desistência da vaga é muito maior, diferente de quem já está atuando internamente, por exemplo, que já sabe como a regra do jogo funciona, né, já entende e já aceita aquilo. Então, provavelmente aí numa rotatividade pessoal,
eles acabam saindo aí por acreditar que não atingiram essas expectativas, aí não foi tão como eles esperavam aí, e ambas as partes aí decidem rescindir esse contrato aí, decidem que não foi o que eles estavam esperando nessa parte aí, nesse processo de recrutamento. Então pode ser que há uma troca a curto prazo aí por parte do colaborador, até mesmo da empresa. A empresa ela contratou ali, recrutou achando que as pessoas teriam um diferencial e não teve, né? Ela não vingou, né? A terceira grande desvantagem aí é um processo com um custo muito mais alto de operação, né? Eu estou aí fazendo uma campanha muito gigante, né? Muito maior do que um recrutamento interno, onde eu poderia simplesmente colocar um anúncio ali no mural internamente. Eu estou investindo ali realmente em encontrar essas pessoas, recrutar essas pessoas, entrevistar essas pessoas. Então vai tempo, né, para encontrar essa pessoa certinho. Vai um grande esforço aí, muito maior para encontrar essas pessoas aí, conseguir atender toda essa demanda de pessoas que se interessaram na vaga, ou mesmo para falar que elas não conseguiram atingir as expectativas também. Vai um grande tempo aí também. E a quarta e grande desvantagem aí, triste, né? É esse desestímulo aí dos funcionários antigos, né? Então você vê que o funcionário vê aí outra pessoa chegando num cargo maior que o dele, isso é um grande desestímulo, né? A pessoa fala assim, caramba, eu tô dando minha vida aqui, tô trabalhando todos os dias, fazendo hora extra e vem uma pessoa nada a ver para ser minha chefe. Então, realmente esse desestímulo aí acontece e muito. Então, a ideia aí você vê, né, que a vantagem de um é a desvantagem do outro e vice-versa, né? Então, o que um tem de bom, o outro tem de ruim, né? Então, e aí, qual estratégia você utilizaria, né? Realmente aí você pensa, né, que você tendo funcionários aí vendo isso acontecer, eles vão cada vez mais aí se desapegar da empresa, achar que a empresa não vai dar um futuro a ele e possivelmente um talento bom da sua empresa também a longo prazo aí, né, ele pode querer pensar aí em alçar novos voos ali onde ele seria reconhecido, né? Então é complicado. E para finalizar essa aula aí, nós também temos o que a gente chama de recrutamento misto, né? Uma opção muito interessante aí também. Então a gente vê aí essa vaga de analista sênior disponível, essa vaga surge dentro da empresa e a ideia é muito simples, é fazer a mesclagem mesmo entre o recrutamento interno e o recrutamento externo. Então ela é uma solução aí formada a partir de diversos gêneros e opiniões com a habilidade de escolher o que julgar melhor. Então ele vai nessa opção aí utilizar aí o que ele acredita que é mais interessante. Então ele vai abordar e vai entrevistar tanto as pessoas ali, tanto as fontes e os recursos internos que ele tem dentro da empresa, quanto as opções externas. Ele vai fazer uma mesclagem aí, né, desses recursos aí para o recrutamento. Então uma ideia muito interessante também, onde ele começa aí internamente, né, vendo se existe algum funcionário disponível para aquela vaga e coloca ele naquela vaga, ou se ele não encontra, ele vai ao mercado, ou ele pode começar pelo mercado e terminar internamente. Vamos ver mais aprofundado isso agora? Bom, se eu então decido utilizar o recrutamento misto, eu posso começar, então eu tenho duas características aí, eu posso utilizar de duas maneiras aí o meu a minha forma, né, de recrutamento. A primeira delas é do interno para o externo. Se eu escolher essa opção, eu ofereço a vaga primeiro, né, aos interessados que já estão pertencentes à empresa. Então, vamos lá, eu pego essa vaga de analista sênior, eu coloco no mural, coloco na intranet, coloco disponível ali para as pessoas, vejo quem se candidata, vejo se dá certo e tudo mais, né? Se não deu certo, eu parto pro externo, eu começo a fazer uma campanha mais abrangente, procuro pessoas de fora. Isso daí leva muito mais tempo, mas é uma opção aí bem viável também. Ou eu posso começar ao contrário, né? Eu tento externamente, né? Eu começo pela Cato, pela InfoJobs, pelo vagas.com, divulgando a vaga, e aí eu procuro nesse mercado as opções.
Se eu não encontrar uma opção que seja à altura do que eu estou buscando, ou se ela esteja num valor muito acima do que eu estou buscando, eu posso então trazer essa vaga que iniciou-se externamente para o interno, né? Pode ser que eu não tenha essa pessoa aí internamente também, já que eu não encontrei no mercado, internamente eu também não vou ter, mas eu posso pegar ali alguém que já trabalha comigo, né? E oferecer ali para quem já faz parte da empresa ali todo o treinamento para essa vaga. Então, todo o suporte para que ele consiga preencher e desempenhar essa tarefa aí para essa vaga em questão. Então a ideia é basicamente essa, é oferecer aí para o funcionário todo esse treinamento. Obviamente vai ser um custo muito alto, né, de treinar o funcionário internamente ali do zero. Porém, a ideia é que você consiga investir o dinheiro em alguém que já é da casa, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos aí então sobre os 3 tipos de recrutamento, interno, externo e misto. E se você tivesse uma empresa, qual estratégia que você utilizaria? Ok, pessoal? Eu sou Renan Nogueira, se vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!